A paz do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos. Hoje, domingo, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 5 de abril do ano de 2020. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã oramos ao Senhor uma vez mais, buscando a Tua bênção e a Tua graça em favor de todos os alunos e também visitantes da nossa escola bíblica dominical. Pai querido, hoje estamos em clamor ao Senhor por esta nação, pela saúde de todos. Que o Senhor abençoe, nos dê uma aula orientada pelo Teu Espírito Santo, nos conduza na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, hoje nós iniciamos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Já temos a irmã Lídia, que está nos saudando com a paz do Senhor, a irmã Maria Betânia Silva, que também está nos saudando com um bom dia na paz do Senhor, Sebastião Freitas, o Wildes Monteiro, a paz do Senhor, a paz do seu irmão Wildes e toda a sua família aí no Pará, em nome do Senhor, irmão Alexandre Fernandes e toda a sua família, Deus abençoa, cooperador da igreja, Sebastião Freitas, paz do Senhor, irmão Sebastião, Deus abençoa, André Santos, Deus abençoa, Kênia Rita, paz do Senhor, Maria Luiz Cardoso, Vinícius Venâncio, Cida Fidelis, minha esposa, irmão Vinícius dizendo a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, hoje então nós iniciamos aí o nosso segundo trimestre de 2020 da nossa escola bíblica dominical. A revista está à disposição de todos os alunos, com o presbítero irmão Vilney. Então, se você é aquele aluno assíduo, a sua revista está com o irmão Vilney, viu? Jaine Silva, Deus abençoe. Irmã Maria Luz está nos saudando com a paz do Senhor, Deus abençoa. A nossa lição tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Luan Wellington, Deus abençoa. O comentarista da nossa lição aqui, o pastor que comentou a nossa lição, é o pastor Douglas Batista. Douglas Batista, ele é teólogo e faz parte do Conselho de Educação e Cultura Cristã da CGADB, e é comentador já há algum tempo de revistas da Escola Bíblica Dominical, uma pessoa que tem se dedicado ao ensino da Palavra de Deus. A nossa primeira lição desse trimestre de 2020, irmãos, traz como título Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O texto áureo está em Efésios 1 e versículo 2. Abida Miriam, Deus abençoa. Então lá está escrito assim, Efésios 1 e 2. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Esta é a verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 1 a 7. Você que tem a revista, nos acompanhe pela revista. E você que não tem a revista da Escola Dominical, nos acompanhe pela sua Bíblia. Estaremos lendo primeiro Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim, Marcelina Ferraz, Deus te abençoa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus,
aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor João Antonino, irmã Margarida. Atos 19, dos versos 1 ao 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. O nosso objetivo geral da nossa lição, da nossa escola hoje é mostrar o propósito divino nas epístolas aos Efésios, ou na epístola, perdão. E os objetivos gerais ou específicos, são apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, e terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Glória a Deus. Irmã Gilca, Pai do Senhor, Deus abençoe. Viu, irmã Gilca está nos saudando com a Pai do Senhor. Irmã Célia também. Glória a Deus. Pastor João, Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, então iniciamos hoje mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Espero que esta revista, que este assunto, que este tema seja bênção para a sua vida, como foram os demais, em nome do Senhor. E que à medida que nós vamos ministrando aqui a vocês a palavra de Deus, o Espírito Santo, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, esteja agindo poderosamente na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. A introdução da nossa revista diz o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de, se você quiser grifar aí na sua revista, faça isso por favor, a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Eziel Ribeiro de Carvalho, Deus te abençoe. Então, amados e queridos irmãos, estamos aqui diante daquele material ou daquela obra literária que é considerada a coroa dos escritos do apóstolo Paulo e a rainha das suas epístolas. Maria Oliveira, Deus abençoe. Lenilda, Deus te abençoe. E eu gostaria de dizer a vocês que alguém já disse, alguns estudiosos da Bíblia, que se Paulo tivesse escrito apenas a carta à igreja de Éfeso, não precisaria ele ter escrito mais nenhuma. Tal é a importância desta epístola, tal é a importância da carta para a igreja de Éfeso. Ela é um dos maiores tratados de Paulo para a igreja a respeito de Cristo Jesus. A carta aos Efésios, ela é uma estrutura espiritual para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então ela é tida como a rainha das epístolas de Paulo, né? Ele revela o propósito de Deus para a igreja
por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos estudar nesta lição os aspectos introdutórios e principais abordagens doutrinárias da epístola. Que o Espírito Santo, à medida que nós formos ministrando, ele leve até o seu coração a poderosa mensagem contida aqui nesta carta. São 13 lições, então é necessário estarmos acompanhando, né? Rosa, Jailson Alves, Deus abençoa em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos, a autoria e a data da carta aos Efésios. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Então, no capítulo 1 e no versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele está aqui identificando quem é que escreve. Quem escreve é o próprio apóstolo Paulo, que escreve esta carta para a igreja. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo. Jéssica, Deus te abençoa. Ele se chama Saulo, que é um nome hebraico, mas que também é conhecido como Paulo, lá em Atos 13, versículo 9, né? Em hebraico, Saulo significa solicitado, aquele que foi pedido. Provavelmente uma homenagem ao rei Saul, que foi pedido pelo povo naquela ocasião lá no Antigo Testamento, né? O primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Atos 13 e 21 e Filipenses 3 e 5 fala esta história de Paulo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 22 e 25. Talvez, por causa do significado do nome, o apóstolo Paulo então tenha adotado daí para frente, daí da sua conversão para frente, o uso de Paulo, e não de Saulo, que era pedido, né? Que era solicitado, mas ele usa esse nome que significa pequeno, não é verdade? Pequeno. Esse nome era usado por ele para mostrar que ele agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmã Egna, Pai do Senhor, Deus abençoa. Jéssica Silva também está dizendo: a Pai do Senhor, estamos assistindo, glória a Deus. Abraço para a irmã Cida. Pode deixar que nós vamos estar abraçando a irmã Cida. Gostamos de abraçar a irmã Cida. Eu acho bom, glória a Deus. Pode deixar que eu vou dar um abraço nela. Irmãos, então, Paulo, ele adota agora esse nome, ele deixa de usar Saulo e passa a usar Paulo, que quer dizer pequeno, a nova criatura em Cristo Jesus, aquele que era solicitado. Meirinha Silva, Deus abençoa. Aquele que era solicitado agora se torna o pequeno diante de Deus e da igreja. Irmão Wilson, Pai do Senhor, Deus abençoa. Tatiane Rodrigues, Deus abençoa. Então é isso, não é que o nome dele tenha sido mudado, entendeu? O nome é o mesmo, o significado é que é diferente, tá certo? É aquela história, né? Que às vezes a gente vai falando as coisas e não observa na palavra de Deus. Sinésio Pereira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, amados e queridos irmãos, Paulo ele adota agora esse nome dele, né? Porque quando ele era chamado de Saulo, que é o nome hebraico dele, que quer dizer aquele que foi solicitado,
ele não achou que esse nome seria bom para ele usar ali. Então ele passa a usar agora esse nome chamado Paulo, né? Ou ele passa a usar Paulo, que significa pequeno, aquele que é pequeno. O Evangelho está dizendo, presbítero Leandro, manda a paz do Senhor, presbítero, irmão Leandro, Deus te abençoa. Pai do Senhor, irmão Sinésio, Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus, você e a sua casa. Amém, irmãos? Então esse é o significado do nome dele. Atos 22 e 25. Segundo subtópico, a assinatura apostólica. O que seria isso, assinatura apostólica? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Então veja que ele adota esse nome, pequeno, falando ou declarando a sua mudança depois que encontrou o Senhor Jesus. Depois que encontrou o Senhor Jesus, ele mesmo adota isso. E é interessante, amados e queridos irmãos, porque sempre que nós encontramos o Senhor Jesus, quando há uma conversão verdadeira, a nossa vida é mudada, é completamente transformada, e nós passamos a assumir uma nova identidade em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, ele nas suas 13 cartas ou 13 epístolas, ele identifica-se como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Renato está conosco, Maria da Luz está conosco também. Lá em Romanos 11, e o versículo de número 13, vamos abrir a nossa Bíblia lá, por gentileza, 11 de Romanos e versículo de número 13, vamos ver aqui. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo gentios, glorificarei o meu ministério. Amém. Aldo e Leandra, Deus abençoe, pastor Aldo, lá em São Simão, Goiás, um abraço, pastor Aldo, muito amigo nosso, sempre companheiro na obra, no trabalho, na lida de Deus. Irmãos, então aqui, quando Paulo adota esse nome aqui, ele está se identificando, né, com a mudança que aconteceu na sua vida, através da fé em Cristo Jesus, e ele por certo, ele então considera esse nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, porque Paulo se transformou no pregador aos gentios, aqueles que eram discriminados pelo judaísmo, que não podiam fazer parte do povo de Deus e da salvação. E aí, por isso, o relógio de Deus para Israel com o nascimento de Cristo, fica parado até o arrebatamento da igreja, quando começa a grande tribulação, e então esse espaço entre o nascimento de Cristo e o arrebatamento da igreja é o espaço que Deus deu para os gentios serem salvos, para que todo aquele, em todo lugar, que invocar o nome do Senhor seja salvo. O apóstolo Paulo entendeu isso e partiu para os gentios, e ele então começa a evangelizar. E é claro, ele usa esse nome porque ali eles entendiam muito bem o significado desse nome, o pequeno, e ele acha esse nome mais apropriado para evangelizar os gentios e começar assim a erguer
a igreja gentílica. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Nós somos aqueles que fomos enxertados na oliveira verdadeira, não é verdade? Então, fazemos parte desse período entre o nascimento de Cristo profetizado por Isaías 700 anos antes, até o arrebatamento da igreja, o tempo dos gentios. Glória a Deus. Maria de Lourdes de Tuiutaba, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastoral está dizendo, Deus continua abençoando. Amém. Pastor Aldo, você e sua família também. Rosivânia Vicente, Deus abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Renato está dizendo aleluia. Então, Paulo, ele parte para os gentios. Pastor José Ferreira Araújo, Deus te abençoa, você, irmã Selma. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoria apostólica, como ressalva pela vontade de Deus. Efésios 1:1, quando ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ana Paula, Deus abençoa, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Pastor Ronaldo, onde está isso? Está em Gálatas capítulo 1 e verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dos mortos. Paulo é aquele homem que ouviu, se assim podemos dizer, a pregação do Evangelho. Eduardo, Deus te abençoe, Eduardo e Cida, Tatiane, Ricardo Rodrigues de Tuiutaba, Pai do Senhor, Deus abençoe, Araí de Uberlândia, Deus abençoa. Então Paulo aqui, irmãos, ele ouviu o Evangelho do próprio Senhor. Paulo não foi evangelizado pelos discípulos, pelos outros apóstolos de Cristo. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E por mais que isso pareça, Renato está colocando comentário de Efésios 1:1, por mais que isso pareça às vezes ofensivo a algumas lideranças, mas Paulo não estava sendo e nem ensinando alguém a ser ingrato à sua liderança. Paulo está simplesmente dizendo que ele foi chamado. Rosiane, Deus abençoe, Gideon Pereira, Francisco Marinho, Deus abençoe vocês. Paulo está dizendo que ele foi chamado diretamente por Jesus, e não só chamado para a salvação, mas para o ministério da pregação do Evangelho. Viu? Então, quando ele diz lá em Gálatas 1:1, ele não está sendo ingrato a ninguém, porque na verdade, Lara, Deus te abençoa, porque na verdade o apóstolo Paulo não ouviu o Evangelho pelos irmãos. Não. Quando Ananias foi visitar Paulo, ele já estava convertido. Ele chega e diz, irmão Saulo. Ele já o chama de irmão. O Senhor que te apareceu me enviou para orar, para que você volte a ver, e mandou te dizer que você é um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios e aos reis da terra. Então, quando ele foi visitado, ele já tinha chamada para a salvação e para o ministério. Então ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Edson de Oliveira, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, a assinatura apostólica de Paulo é essa: eu fui chamado por Deus.
diretamente pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E daí para diante, ou daí por diante, Paulo, ele então diz o seguinte, o Senhor disse para Ananias, duro é para ti lutar contra os agrilhões, recalcitar, dar coice contra os agrilhões. Agrilhões é aquele ferro de amansar boi, né? Então Deus estava dizendo para Paulo, você está na minha mão, né? A partir de agora você vai passar pelo processo divino para amadurecimento, para a obra que eu te tenho chamado. Então Paulo disse, eu fui chamado pelo próprio Deus, eu fui separado por Deus, glória a Deus. Mais tarde, algum tempo mais tarde, a igreja reconhece então o ministério de Paulo, reconhece o ministério do apóstolo Paulo. Regina Silva, Deus te abençoe. Amém, irmãos? Então, é uma chamada específica para o apostolado. Quem chamou foi o Senhor, ele encontrou com o Senhor Jesus. Quem o chamou foi o Senhor Jesus, e quem o separou para o ministério foi o Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, a igreja reconhece que realmente isso aconteceu na vida de Paulo. Glória a Deus. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus. Efésios 3:1, olha lá, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Fátima Lira, Deus abençoe em nome de Jesus. Ele ainda se identifica no capítulo 4, verso 1, como o prisioneiro. Ele diz, rogo-vos eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, 3:1, ele é o prisioneiro. Silvânia Boaventura, Deus abençoa. Ele é o prisioneiro de Cristo. No capítulo 4, verso 1, ele é o preso do Senhor. Ele é o preso do Senhor. E no capítulo 6 e o versículo 20, Paulo é o embaixador em cadeias. Pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vinícius Constantino, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta. Eleucimar Andrade, Deus abençoa. Preso em Roma, e ele então se identifica para a igreja como, primeiro, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, 3:1, 4:1, o preso do Senhor, e 6:20, o embaixador em cadeias. Por isso, ou isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas por Paulo, ou redigidas na prisão. Então Paulo aqui, o prisioneiro, o preso e o embaixador em cadeias, escreve a carta à igreja de Éfeso, também a carta aos Filipenses, também a carta aos Colossenses e também a carta a Filemon. Todas estas cartas Paulo escreve estando preso, trancafiado por causa da mensagem do Evangelho. E hoje, amados e queridos irmãos, muitos de nós, por causa de uma dorzinha de cabeça ou de uma unha encravada,
a gente acha que sofre pelo Evangelho. Maria Ivone, Deus te abençoa. Hoje, irmã Marta, Deus te abençoe, está dizendo amém, glória a Deus. Muitos hoje acham que estão sofrendo absurdo por causa do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, na época que Paulo prega, e ele começa pregando aos judeus, depois passa aos gentios. Quando Paulo desenvolve, o seu ministério, Paulo logo começa a ter problemas com a justiça, que proibir a pregação do Evangelho e se mencionar o nome do Senhor Jesus. Então, grande parte do ministério de Paulo e dos demais apóstolos, que na maioria morreram a morte de mártire, eles então passam presos. Paulo diz: sou embaixador, mas em cadeia. Agora você vê, embaixador do céu, preso na terra, não pode pregar livremente. Mas Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre, ela é pregada. E Paulo prega o Evangelho. Paulo ficou 2 anos preso em prisão domiciliar também, sem poder sair de casa. Hoje, às vezes, por qualquer coisa, a gente acha justificável dizer que não vai servir a Deus, não vai ao culto, não vai à igreja, porque estou sofrendo, estou padecendo isso. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não temos sofrido nada por amor de Cristo. Temos que dar graças a Deus, porque estamos em uma época e em um lugar onde há liberdade para pregar o Evangelho, liberdade de expressão. Então aproveite esse tempo para se dedicar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O embaixador em cadeias, muitas vezes açoitado, com chicotes, humilhado, mas não deixou de pregar o Evangelho. Glória a Deus. A data em que a carta foi escrita, o comentarista aqui diz: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Gideão está dizendo verdade. Por cerca de 2 anos, eu já falei isso, está registrado lá em Atos 28 e 30. Entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, é que foi escrita a carta aos Efésios. A partir dessa premissa, a data provavelmente da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico, um grande cooperador. Pensa num homem ajudador, cooperador, esse Tíquico aqui como o seu portador, né? Está lá em Éfeso, capítulo 6, e o verso, vamos ler lá, verso 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. Tíquico, irmãos, é um cooperador que ajudava Paulo na distribuição das epístolas, quando dava certo, e auxiliava Paulo também pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Era um fiel cooperador, um homem que Paulo chama de fiel ministro do Senhor, que informava tudo o que Paulo mandava, era fiel na mensagem que Paulo mandava. Quero dizer algo para os irmãos, aproveitando essa lição, para passarmos para o segundo tópico, não para melindrar a fé de ninguém, mas para nós ficarmos atentos. Estamos vivendo uma época, irmãos, em que o ministério da igreja, o verdadeiro ministério, não estou falando de larápios, Eleucimar, na verdade nós hoje não pagamos o preço da verdadeira salvação, vivemos em pleno conformismo, grande maioria sim, é verdade, minha irmã,
E hoje, estou falando de homens e ministérios sérios agora, hoje nós nunca precisamos tanto de homens que têm as qualidades de Tíquico, homens que sejam fiéis ministros do Senhor, homens que levam a verdadeira mensagem do Evangelho, que pagam o preço pelo reino de Deus. Eu peço a vocês, amados que me acompanham, que no nome do Senhor Jesus, orem para que Deus envie homens como Tíquico para a igreja, homens que se tornem verdadeiros ministros do Senhor, ajudadores na obra de Deus. Tíquico podia dizer o seguinte: eu não vou levar carta nenhuma não, Paulo, eu vou escrever uma carta minha e vou colocar meu nome na história. Mas Tíquico entendia que um é chamado para escrever e o outro é chamado para levar a carta. Amém, irmãos? Um é chamado para escrever a carta lá da cadeia e o outro é chamado para pegar essa carta e levar para a igreja. Qual que é mais importante? O que escreve ou o que leva a carta? Ah, pastor, é o que escreve. Mas se não tiver o que leva, a carta tem efeito? Não, pastor, não tem. Mais importante é o que leva. Mas se não tiver o que escreve? Todos são importantes na obra de Deus, amados irmãos. Todos têm o seu lugar. Michel Ferreira, diácono da igreja, dizendo amém, pastor Ronaldo. Deus abençoe, Michel. Todos, você, Eliane e o Henrique, todos, amados e queridos irmãos, têm o seu papel fundamental na igreja. Qual é mais importante? O Paulo que escreve lá da cadeia? Ou o Tíquico que leva a carta para a igreja? Se Paulo é a mão de Deus escrevendo, Tíquico é as pernas de Deus levando a carta para a igreja. Irmão, ninguém é mais importante do que o outro. Todos temos a mesma importância diante de Deus. Valorize a sua chamada e pare com esse negócio de querer achar que o outro é maior, o outro é melhor. O verdadeiro evangelho é aquele que considera o outro superior a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Simone Araújo, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos são importantes. Vamos passar para o segundo tópico, que também se divide aí em 3 subtópicos, não é verdade? A Paula está dizendo amém. Simone Araújo, a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, para quem que a carta foi escrita? Cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmão, vamos falar um pouco sobre ela, né? Glória a Deus. Ou Neidinha de Jesus, Deus abençoe. André está dizendo glória a Deus. Ana Paula está dizendo amém. Éfeso foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo. Tornou-se num centro político, comercial e religioso. Então, Éfeso naquela época, era um importante centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Então, era uma cidade muito importante, né? Por ser uma cidade litorânea, né? Então, o comércio fluía por ali. Everaldo Alcântara, Deus abençoa. O porto de Éfeso desaguava no mar Egeu. Então, os barcos, as embarcações, tudo passava por ali. Sua rua principal era pavimentada em mármores, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Veja bem, irmãos, que era uma cidade muito rica, muito rica.
Por quê? Porque a evidência que a rua principal era pavimentada em mármore e eram erguidas colunas trabalhadas em mão de uma a outra banda ali da rua, de um a outro lado da rua. Era considerada uma metrópole para a época, com cerca de 500 mil habitantes. Alguém vai pensar, mas 500 mil habitantes hoje qualquer cidadezinha comercial tem. Mas naquela época o mundo não era o mundo de hoje. Ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e a arena onde ocorria as lutas entre os animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, esta era a cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. Nós vamos ver mais tarde que uma cidade muito idólatra, muito supersticiosa, uma cidade que tinha o maior anfiteatro do mundo na época, com capacidade para 25 mil pessoas, aonde eram feitas ali nas arenas lutas de homens com animais, homens com homens, animais com animais. Então, era uma cidade que na época tinha uma grande importância política, comercial e se tornou também em um grande centro religioso da sua época. A religiosidade em Éfeso, que nós vamos ver agora, a cidade abrigava o templo de Artemis, que é Diana, a deusa da fertilidade. O templo de Diana era construído em mármores. Diz alguns estudiosos que tinha 54 degraus a escadaria que dava acesso à porta principal, todo construído em mármore. A Bíblia diz a Diana dos Éfesos. Era uma cidade, embora próspera, mas idólatra, carente do conhecimento de Deus. Lá Paulo prega o evangelho. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam, e não eram poucos. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isto está lá em Atos 9, 27 a 29. Veja bem, irmãos, que a maior fonte de renda de Éfeso era o comércio de medalhas com a imagem de Diana, deusa dos Éfesos. Havia um comércio religioso e turístico muito grande na cidade. A cidade era entregue à idolatria, ao paganismo, à adoração da deusa da fertilidade. Alguém disse que era tão forte a crença em Diana ali, em Diana, a deusa deles, que as sacerdotisas faziam sexo com as pessoas na escadaria do templo, porque Diana era a deusa da fertilidade. Era uma cidade próspera, mas destituída de Deus. Era uma cidade que não conhecia a Deus. E é importante, eu julgo ser importante, depois você lê Atos 19, 27, versos 27 até 29, você lê lá então, e o Renato até colocou aí um comentário aí, né, sobre isso.
Atos 19, 27 a 29, é importante, eu julgo ser importante dizer a vocês que sempre deu, sempre dará muito lucro aquilo que nós chamamos de idolatria. A idolatria hoje, ela é a maior fonte de lucro que existe no meio religioso. A venda de materiais religiosos para a idolatria gira bilhões e bilhões de reais somente no Brasil. Não estou dizendo no mundo, porque se fosse no mundo, não teríamos como nem fazer a soma. A idolatria é o mercado negro da religião. Hoje se vende a Arca da Aliança, que em Jeremias foi proibida até mencionar o nome dela. Hoje se vende copo de água. Hoje se vende vassoura ungida, lenço ungido. E o povo compra, irmãos. Hoje se vende de tudo para todos no meio cristão. Hoje se vende imagens, hoje se vende medalhas, hoje se vende tudo a preços altíssimos, se vende mensagens, se vende tudo. O comércio é muito grande em cima do que nós chamamos de religião. Efésios sofria com isso e foi preciso Paulo trazer a verdadeira mensagem de Cristo. Adriana de Jesus, Deus abençoa. Rosângela Augusta, Deus abençoa. Trazer a verdadeira mensagem para livrar Éfeso da idolatria, do mercado negro da idolatria. Amados e queridos irmãos, estamos precisando hoje de uma nova mensagem paulina, que nos livra do mercado negro da idolatria que nós estamos vivendo nessas últimas horas da igreja. Sempre a idolatria foi fonte de lucro, fonte de muito lucro. Éfeso sofria com isso. E o pior é que o povo compra. O povo compra tudo que vende. Tudo que vende, entendeu? O povo compra hinos que nem de Jesus fala. O povo compra hinos que nem de Deus fala. O povo compra hinos de homens e mulheres adúlteros, que largam as suas esposas verdadeiras e se adulteram e continuam em adultério, e eles compram. Comercializam-se a palavra. A idolatria é fonte de lucro, irmãos. Abre o teu olho em nome de Jesus. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Renato está dizendo não à idolatria. Michel está dizendo amém. Atos 20, verso 21. Maria Bethânia está dizendo aleluia. Então, Paulo evangelizou a cidade e os arredores durante 3 anos. 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos que ali já estavam. Alguém tinha pregado o evangelho a eles. Então, Paulo os batizou nas águas e conduziu eles a receber o batismo no Espírito Santo. Flávia e Hélio, pastor Hélio, irmã Flávia, sua esposa, Deus abençoe. Irmã Flávia e pastor Hélio, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E Atos os conduziu para receber o Espírito Santo. Deixa eu parar aqui um pouquinho, irmãos, para falar sobre isso com vocês, pelo menos 30 segundos. Daiane Moura, Deus abençoa, lá de Araporã. Irmãos, Paulo encontrou 12 irmãos em Éfeso.
chegou, conversou com eles. Esses irmãos eram batizados no batismo de João para arrependimento de pecados. Mas Paulo logo se preocupou. E no Espírito Santo, vocês foram batizados? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Paulo então os conduziu ao batismo do Espírito Santo, orando por eles. Amados irmãos que me ouvem, igreja do Senhor que me ouve, em o nome do Senhor Jesus, eu quero afirmar a vocês categoricamente, o Senhor Jesus ainda batiza no Espírito Santo. O revestimento de poder é uma realidade para a igreja atual. Se você, querido irmão, querida irmã, não é batizado no Espírito Santo, comece a buscar hoje, não amanhã. Dobre os seus joelhos e diga ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, me revista do poder do Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo, que esta seja a sua oração, até que você receba em nome de Jesus. A única evidência visível de confirmação em relação a quem recebeu o batismo do Espírito Santo não existe outro, ainda é o falar em outras línguas. Então, queridos do Senhor, Jesus, como batizou os 12 irmãos lá em Éfeso, Jesus ainda batiza no Espírito Santo hoje. Damião, Deus abençoa. Marcione Souza, Deus abençoa. Jesus continua batizando no Espírito Santo. Nós temos visto isto aqui em Canápolis. Mas em muitos lugares já não se fala mais do Espírito Santo. Já não se ora mais para o batismo no Espírito Santo, já não busca mais o revestimento de poder para a igreja. Amados e queridos irmãos, é natural que a igreja do Senhor Jesus Cristo desta última hora busque o revestimento de poder, busque o batismo no Espírito Santo, busque o selo da promessa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É muito importante que você seja cheio do Espírito Santo, e eu vou dizer algo, é importantíssimo que você fale em línguas, em mistério com Deus, diga o que quiser dizer, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Muitos têm esquecido isso. Damião está dizendo, bênção. Adriano Jesus, é verdade, pastor, é muito triste mesmo, nós vemos uma igreja pentecostal a nível de Assembleia de Deus, entrar no formalismo e esquecer a cada dia que o Senhor Jesus Cristo ainda batiza no Espírito Santo. Que Deus nos ajude e acordemos enquanto há tempo. Em seguida, depois dos irmãos serem batizados no Espírito Santo, evangelizou os judeus nas sinagogas por espaço de 3 meses. E com alguns judeus e como alguns judeus resistiram ao evangelho, Paulo agora volta para os gentios. É aquilo que eu falei no começo. E começa a pregar aos gentios. Em Éfeso, Deus usa Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12. Eu acho interessante isso aqui, irmãos, e eu vou falar para vocês aqui porque que eu acho interessante. Por que eu acho interessante? É uma única vez que a Bíblia fala isso, tá certo? É a única vez. Mas a Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo eram levados e não eram trazidos dos enfermos.
Havia uma escassez muito grande de obreiro naquela época. Havia uma escassez muito grande de quem fizesse a obra de Deus. Por isso, assim se fazia. Hoje, os obreiros podem ir. Nós precisamos deixar o nosso comodismo e ir aonde estão os necessitados em nome de Jesus. Aldo Júnior está lá em Uberlândia com a sua esposa, filho. Deus abençoe em nome de Jesus. Grandes homens de Deus ou grandes líderes também passaram por Éfeso. Por exemplo, Apolo ministrou ali, foi instruído por foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para ser pastor em Éfeso. E por fim, segundo Irineu, o apóstolo João também liderou a igreja de Atos dos Apóstolos. Então veja bem que é uma igreja com um histórico pastoral invejável, né, irmãos? Paulo, Apolo, Áquila e Priscila, que eram pessoas ali que faziam parte da obra e do ministério, e o apóstolo João. Então veja bem que o histórico pastoral desta igreja era invejável. Só grandes nomes do evangelho atual passaram ali. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que valorizava as suas lideranças. Pegue isso para você também, em nome de Jesus. E partimos aqui para saudações epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos que ele dirige aos santos e fiéis em Cristo. Pronto. Escreva aos santos e fiéis em Cristo. Esta é a saudação de Paulo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Os santos são aqueles que pertencem a Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. A graça é o favor que não merecemos, mas recebemos de Deus, e a paz é aquilo que é nos dado gratuitamente por Deus. Adevando, Deus abençoa. A irmã Gil que está dizendo, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo para quem ainda não é batizado. Renato está dizendo, louvado seja Deus. Então a graça, Paulo falava do favor imerecido que Deus estava dando para a igreja. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provavelmente de Efésios, a metrópole mais importante. Sônia Lúcia está conosco, Berenice, Inácio, Deus abençoa. O que acontece, amados e queridos irmãos, é que alguns acreditam que a carta aos Efésios foi escrita para a metrópole, para a igreja que estava na principal cidade, Éfeso. E depois ela foi espalhada pela região, pelas igrejas da região. Então, ela é escrita para a igreja em Éfeso e depois, por ordem do próprio Paulo, ela é distribuída para toda a região aonde Deus alcança a maioria dos cristãos. Amém? Maria Aparecida Moraes está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Terminando aqui a nossa lição, já são praticamente 10 horas, terminando a nossa lição aqui, o propósito e mensagem. Propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases
que sinalizam a solução de certas questões na igreja, alguns problemas lá. Não eram problemas, entendeu? Por que havia alguns problemas lá? Haviam novos convertidos na igreja de Éfeso que estavam vindo do mundo helênico, da cultura helênica, cultura grega, aqueles deuses, os deuses gregos, não é verdade? E isso trazia alguns problemas para a igreja. Eles então queriam ficar na igreja, mas queriam praticar a sua religião, e trazia lá a religião de mistérios e magias, e eles queriam introduzir algumas coisas assim na igreja. Foi preciso Paulo corrigir isso, não é verdade? Mas agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de todo o universo. Capítulo 1 de Efésios, versículos 20 e 22, né? Paulo então mostra para eles, né, que manifestou em Cristo estando morto, acima de todo principado, poder. Então ele diz: Jesus está acima de tudo. Jesus está acima dos deuses, irmã Geralda, Deus abençoe, dos deuses gregos. Jesus está acima desta religião de mistério, de magias. Jesus está acima desta religião de filosofias, de mensagens de autoajuda. Jesus está acima de tudo isso. Paulo pregava, e esse era o problema da igreja de Éfeso, porque os novos convertidos estavam trazendo essa cultura para a igreja, e Paulo começou a mostrar que Jesus Cristo está acima de todas as coisas e está no controle do universo. Depois você lê lá. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Lembra que eu falei que na cultura lá da adoração da Diana, eles faziam sexo nos cultos? Então a imoralidade era algo praticamente normal ali em Éfeso. Isso trouxe um problema, Paulo precisou corrigir isso. Amém, irmãos? E alguns outros. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Oneidinha de Jesus, saudade de todos os meus irmãos, amém. Então o que acontece, irmãos? A carta aos Efésios, então, ela é considerada um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Por que Paulo trata isso com tanta ênfase na igreja, na carta aos Efésios? Por causa dessas culturas helênicas que estavam entrando na igreja, essas tradições religiosas que eram trazidas pelos novos convertidos. E aí Paulo começa a ensinar para a igreja: olha, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é que governa, Cristo é que orienta, glória a Deus, e levando esse povo à fé em Jesus simplesmente. E esta é a verdadeira fé, esse é o verdadeiro sentido da fé, irmãos, é adorar Jesus, amém? Não existe fé cristã que adora qualquer outra coisa, ou qualquer outro ser que não seja Jesus. E terminamos aqui falando em alguns segundos a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Nós já falamos aqui, duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça. Efésios 1 e 22, 4 e 15, 5 e 23. Não é verdade? 1 e 22 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre toda a coisa, constituiu cabeça da igreja. Cabeça da igreja. 4 e 15, ele diz:
Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E 5:23, ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Glória a Deus, irmãos. Então, Cristo aqui em Éfeso, Paulo está esclarecendo, a mensagem é essa: Cristo é a cabeça. Segundo, a igreja é o seu corpo. É o seu corpo. Entendeu? 1:23, 4:12, 5:30. Se 3 vezes ele prega que Cristo é a cabeça, a primeira vez em 1:23, ele fala que a igreja é o seu corpo. A igreja que é o seu corpo. 4:12, ele continua dizendo, querendo o aperfeiçoamento de todo o santo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E 5:30, ele diz, porque somos membros do seu corpo. Então, se 3 vezes Paulo leva a mensagem que Cristo é a cabeça da igreja, 3 vezes Paulo leva a mensagem que a igreja é o corpo de Cristo. Então, irmão, nunca esqueça essa mensagem que é atualíssima. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros do seu corpo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Esta é a mensagem central de Paulo para a igreja de Éfeso. Terminamos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por permanecerem conosco até agora. Vocês são muito generosos. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai Santo, em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor por mais uma escola bíblica dominical. Abençoa teus santos, guarda todos no temor do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até logo mais em nome do Senhor. Acredito que por esses dias já estamos voltando para a igreja em nome do Senhor. Semana que vem, se Deus quiser, aos irmãos com menos de 60 anos, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor na igreja, em nome de Jesus. Deus abençoa, fique com Deus, a paz do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus abençoe, fique com Deus, Pai do Senhor. Os irmãos estão agradecendo aqui, despedindo. Deus abençoe vocês. Bom almoço, viu? Em nome de Jesus. Irmã Yara está lá em Uberlândia. Boa esta palavra. Glória a Deus. Obrigado, irmã Yara. Deus abençoe você aí. Presbítero Paulo César em Uberlândia também, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Em nome do Senhor. Jonatas, né? Jonatas é enfermeiro padrão lá em Uberlândia. Deus abençoe em nome de Jesus. E a Araí também é enfermeira. Lá estão todos trabalhando em nome de Jesus. Fiquem com Deus, irmãos. Eu vou embora. Eu vou ver a irmã Cida agora, tá certo? Em nome de Jesus. Um abraço, Pai do Senhor, e até logo mais, em nome de Jesus.